Bem-vindos ao canal Casos Curiosos. Ultimamente, os jornais e os noticiários têm falado muito sobre o coronavírus. E é claro, isso tem deixado muita gente assustado, porque quando o assunto se trata de doenças e epidemias, a gente quer passar bem longe, fala a verdade. Até o momento da gravação desse vídeo, o coronavírus já matou cerca de 1.350 pessoas. E infelizmente, é muito provável que esse número cresça ainda mais. Só que a boa notícia é que a vacina contra esse vírus provavelmente saia em tempo recorde, e é muito provável que ele seja contido. Só que, quando falamos em pandemia, que são aqueles casos de doença que atinge todos os continentes do mundo, todos se mobilizam para conter. Até porque talvez você não saiba, mas durante a história da humanidade, os vírus já provaram que são uma das maiores ameaças para a nossa existência e que tem potencial para dizimar a raça humana da face da Terra. É por isso que hoje, a ponto de comparação, para que a gente possa ter uma ideia do quão mortal pode ser um vírus ou uma bactéria, a gente vai ver aqui no Casos Curiosos as pandemias mais letais da história da humanidade. Número 6. AIDS, HIV. Essa doença é causada pelo vírus do HIV. Todos sabemos que essa ainda é uma pandemia atual, algo que afeta os nossos dias. O primeiro caso dessa doença foi identificado nos Estados Unidos no ano de 1981, e desde então, cerca de 1,5 milhão de pessoas morrem por ano. Esse vírus é proveniente dos chimpanzés, e muito provavelmente tribos africanas que consomem a carne desse animal contraíram uma mutação do vírus que hoje afeta e muito os seres humanos. Esse vírus atinge as células de defesa do nosso corpo, e com esse sistema de defesa enfraquecido, doenças como a gripe, por exemplo, podem até matar. Estima-se que 40 milhões de pessoas já morreram em decorrência da AIDS desde 1981. Número 5. Praga de Justiniano. Essa doença foi causada pela bactéria Yersinia pestis. Essa foi a primeira pandemia de peste bubônica enfrentada pelo povo europeu na história. Essa doença foi transmitida por pulgas de ratos infectados, que chegaram primeiramente ao Oriente Médio por meio dos navios que vinham do Egito, infestados de ratos em seus porões. No ano de 540 d.C., a praga chegou a Constantinopla e dizimou em muito pouco tempo metade da população, cerca de 500 mil pessoas. E graças às guerras intensas e na luta pela conquista dos impérios nesse período, os soldados que iam e vinham de uma região para outra eram os grandes agentes de propagação dessa doença. Esse nome dado de Praga de Justiniano foi porque o imperador romano no período bizantino foi Justinianus Augustus, e suas tropas foram a porta de entrada para o vírus na Europa. Sabe-se que até o ano de 600 d.C. já eram cerca de 100 milhões de mortos em decorrência da praga. Gente pra caramba. Número 4. Peste negra. Essa doença foi causada pela bactéria Yersinia pestis, a mesma da anterior. Segundo os especialistas, a bactéria causadora dessa segunda pandemia teve a sua origem agora nas planícies da Ásia Central, atingindo o intestino das pulgas, que rapidamente infectou os ratos. Nessa época, as grandes navegações que aconteciam para a importação e exportação de produtos entre Europa e Ásia foi um ponto-chave na propagação dessa doença. Assim como na época de Justiniano, aqui na Idade Média, os ratos também infestavam os porões dos navios, que quando atracavam, centenas de milhares desses roedores, portadores da doença e das pulgas infectadas, rapidamente espalharam o caos por toda a Europa medieval, que durante a sua primeira pandemia perdeu cerca de 1/3 da sua população para essa doença. Essa doença ficou conhecida como peste negra porque uma característica marcante das pessoas que estavam infectadas eram as manchas negras na pele, devido às hemorragias internas. E outro fato interessante é que muito provavelmente você também já deve ter visto essa imagem perturbadora aqui. Esses são os médicos da época que usavam essa máscara aí para se proteger da doença.
Não há números exatos, mas estima-se que o número de mortos deixado por essa doença está entre 75 a 200 milhões em toda a Europa e Ásia, sendo o auge da pandemia nos anos entre 1346 a 1353. Número 3. Gripe espanhola. Essa doença foi causada pelo vírus H1N1. A partir do ano de 1918, logo depois da Primeira Guerra Mundial, soldados americanos retornaram dos campos de batalhas para suas casas. Só que pouco tempo depois, muitos deles foram hospitalizados com os mesmos sintomas: dores no corpo, dificuldades para respirar, febre alta e dores de cabeça. Mas logo em seguida, casos da doença também foram identificados em tropas francesas e britânicas, até que toda a Europa começou a apresentar os mesmos casos de gripe, que se espalhava rapidamente em todo o mundo. A doença recebeu o nome de gripe espanhola porque a Espanha teve uma postura neutra durante a Primeira Guerra, e a imprensa do país pôde noticiar abertamente as mortes causadas por essa doença, alertando a população dos números alarmantes. Por isso ela foi batizada de gripe espanhola. Para se ter uma ideia da gravidade dessa situação, a Primeira Guerra Mundial matou cerca de 8 milhões de pessoas em 4 anos de conflito. Mas o número de mortos pela gripe espanhola está entre 50 a 100 milhões de pessoas em apenas 2 anos, 1918 e 1919. A gripe espanhola foi uma das maiores catástrofes naturais para a humanidade. Ela é considerada por muitos especialistas como a pior pandemia da história, por ter matado tanta gente em tão pouco tempo. Cerca de 50% da população mundial teve contato ou foi afetada de alguma forma pelo vírus. Cerca de 35 mil brasileiros morreram devido à gripe espanhola, inclusive pessoas notáveis, como o presidente eleito Rodrigues Alves, que também sucumbiu à doença. Dizem que o Carnaval de 1920 foi o melhor da história, isso porque as pessoas realmente achavam que estavam vivendo o apocalipse e que o mundo acabaria com a doença. Só que quando a guerra e a pandemia passaram, as pessoas se sentiram realmente como sobreviventes e seriam responsáveis pelo recomeço. E ouvindo isso hoje em dia, realmente foram, fala a verdade. Número 2. Varíola. Essa doença é causada pelo vírus Orthopoxvirus variolae. Mais do que qualquer outro vírus, a varíola afetou a humanidade por mais de 10 mil anos. Essa doença foi tão letal que, quando o assunto é vírus, até hoje foi o maior causador de mortes no Brasil, desde seu descobrimento. Esse vírus foi erradicado em 1980, mas certamente foi um dos mais mortais da história. Já erradicada graças à vacina, a varíola sempre se alastrou em surtos. Segundo as estimativas da OMS, no século XX, o número de mortes deixadas pela varíola são alarmantes, estão entre 300 e 500 milhões. Agora imagina só uma coisa, se essa doença assolou a humanidade há cerca de 10 mil anos e só no século passado ela matou 500 milhões de pessoas, pensa só na quantidade de mortos que não foram computados durante todos os outros séculos passados. É realmente preocupante pensar nisso. É muita gente. Número 1. Tuberculose. O nome da bactéria que causa essa doença é Mycobacterium tuberculosis. Essa é uma doença que afeta a humanidade há muito tempo. Se você acha que a varíola ficou aí por muito tempo, olha só essa aqui. Alguns especialistas dizem que ela está presente em corpos que datam de 70 mil anos atrás. Alguns estudos mostram que, inicialmente, alguns animais bovinos foram os responsáveis em transmitir essa bactéria para os humanos. Para você ter uma ideia de como essa doença é grave, só em 2017 morreram cerca de 1.300.000 pessoas em decorrência dessa bactéria. E por ser uma doença bem antiga, algumas estimativas trazem um número impressionante que beiram sabe quanto? 1 bilhão de mortos em toda a história da humanidade. É ou não é impressionante? Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e de se inscrever no nosso canal.
você vai fazer parte da melhor comunidade curiosa aqui do YouTube. Pode ter certeza. E se tiver alguma sugestão para outros temas de vídeo, segue a gente lá no Instagram. Valeu, galera, e até a próxima.